Agora vamos lá, gente. Semana passada o Brasil todo ficou muito chocado, precisamente na última terça-feira, dia 7 de novembro, quando a gente soube que a empresária, modelo, influenciadora Luana Andrade, de 29 anos, morreu ao realizar uma cirurgia de lipoaspiração no joelho, né? A Luana se incomodava muito com a gordura que ela tinha no joelho, se era, se não era, era uma questão dela. E depois a gente ficou sabendo que não era simplesmente uma questão estética, que tinha algo relacionado ali a um problema circulatório com o nome de lipedema. A gente já trouxe aqui um médico para falar sobre lipedema. Eu acho que muita gente que nunca nem tinha ouvido falar sobre lipedema aprendeu e ficou conhecendo sobre essa situação, essa condição, né? É uma doença, tem CID inclusive. Mas hoje a gente vai receber um médico de minha confiança, um médico muito sério, para explicar melhor, assim, o que pode ter acontecido. Será que, então, uma cirurgia como essa é, de fato, algo muito perigoso? Não é? Por que foi? Vamos recebê-lo e aí você pode mandar a sua pergunta também lá no Vida Melhor Oficial. Dr. Luiz Felipe Molina, cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, Muito Cláudia. bom Muito te receber. obrigado. Você está aqui no sofá do seu lado? E aí... Uma pena hoje eu estar aqui para a gente falar de uma... É, porque é um assunto tão triste, né? Todo mundo ficou muito comovido. Mas eu acho muito importante, porque assim, como eu falei na abertura do programa, não sei se você ouviu, tem tanta gente que de repente já está com cirurgia marcada, ou guardou um dinheiro para isso, ia realizar um grande sonho e de repente fala, não vou mais fazer, não, meu Deus do céu, eu tô com medo. E eu queria que a gente tentasse explicar, realmente não se deve fazer uma cirurgia dessas? É muito perigoso ou não é? Como é que é essa história, doutor? Eu acho que você abordou exatamente o que a gente precisa pensar. A gente precisa enxergar a cirurgia como ela é, uma cirurgia. E toda cirurgia tem o seu risco. Toda cirurgia tem os problemas que podem acontecer. E é isso que a gente precisa entender. Que nenhum procedimento, absolutamente nenhum, até mesmo um procedimento dentário, é absolutamente isento de risco. Olha, até um procedimento dentário. Uma vez, quando eu fui fazer minha cirurgia no nariz, que me incomodava muito, eu perguntei para o médico, a primeira coisa que eu acho que os pacientes perguntam, mas doutor, é perigoso? Ele falou assim, é o mesmo risco de atravessar uma rua, porque viver tem riscos. Tem risco, né? Viver tem risco, é claro. Então, a partir do momento que a gente entende isso, o que a gente tem que fazer? Buscar o caminho para diminuir estes riscos. Então, vamos atravessar a rua na faixa de pedestre, vamos respeitar o sinal de pedestre. Da mesma maneira como atravessar a rua, vamos fazer a nossa cirurgia, a cirurgia segura. Então, hoje, a gente tem inúmeras tecnologias, a gente tem estruturas hospitalares excepcionais para trazerem essa tranquilidade, para trazerem a segurança. Ah, mas ela faleceu. Infelizmente, sim. Então, ela infelizmente entrou naquela estatística que ninguém quer ter, né? Que é uma complicação gravíssima, que é uma fatalidade, né? Então, a gente tem que buscar, né, com ótimos profissionais, com hospitais muito bem preparados, essa segurança para a gente poder, sim, realizar esse sonho, sim, realizar esse desejo, sim, trazer esse resgate de autoestima, trazer essa satisfação pessoal com um procedimento cirúrgico de maneira segura. Então, acho que uma das coisas que chocou muito a todos nós, bom, primeiro a beleza e o corpo lindo, perfeito da Luana, né? Uma menina realmente irretocável. E o segundo ponto é porque ela fez num hospital e, até onde eu consegui entender, com um profissional, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim, né? E vem na minha cabeça, quando você fala isso, duas coisas imediatamente. A primeira é que eu já fiz lipoaspiração em triatleta profissional. Que você fala assim, nossa, mas é um atleta, o índice de gordura é baixíssimo, não tem nada. Tem.
por exemplo, ela tinha um pouco de acúmulo no culote que não saía, Incomodava. que incomodava. Como ela, que tinha um acúmulo no joelho, que com um corpo lindo também a incomodava. E a segunda coisa que me veio na cabeça quando você comentou foi algo que eu falo para os meus residentes. Faça tudo certo, porque fazendo tudo certo, ainda assim pode dar tudo errado. Então ela estava num ótimo hospital, ela estava com um ótimo profissional e, infelizmente, ela teve uma complicação. Nós ainda não sabemos, né, o resultado definitivo dos porquês, né? Mas eu tenho certeza que onde ela estava, com a equipe que ela estava, fizeram e deram o melhor possível para ela. Agora, para que uma paciente numa cirurgia como essa tivesse o que ela teve, que foram, pelo que eu entendi, olhando até o resultado de necrópsia e tudo, que foram 2 êmbolos, um no coração e um no pulmão, ela não fez apenas a cirurgia no joelho, né? Até porque a equipe falou que estava já na barriga. Então, ela foi no bumbum, barriga e joelho. Eu não sei detalhes, né, da necrópsia dela, eu não sei detalhes da técnica cirúrgica, enfim, onde que estavam realizando o procedimento, né, mas acredito que sim, que estavam fazendo pequenos, que a gente fala, pequenos detalhes além do joelho. Né. A embolia, né, ela é o grande, talvez, fantasma da cirurgia, né? E a gente tem 2 tipos de embolia. A embolia chamada sanguínea, né? Que é um coágulo sanguíneo que se forma dentro de um vaso e esse coágulo ele se solta e vai pelos vasos até o pulmão. E o segundo tipo é a chamada embolia gordurosa, né? Que é quando a gente tira a gordura de uma região do corpo e coloca em outra região para fazer algum refinamento de contorno, muito conhecido como lipoenxertia ou a lipoescultura, né? Nesse caso, o que acontece? A gente pode ter essa gordura no momento que a gente coloca nessa região, ela entrar no vaso sanguíneo e funcionar como um coágulo sanguíneo. Ela caminha pelo vaso e vai parar no pulmão. E esse procedimento, ele é autorizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou não? Porque eu dei uma estudada e vi que se for no músculo, não pode ser feito. Exato. Sim. Então, a primeira resposta é sim. Mas aí tem que ir aonde? Este é um procedimento autorizado, este é um procedimento reconhecido e é considerado um procedimento seguro. O que é necessário? Respeitar alguns limites e alguns cuidados. Um deles é, não se deve realizar o enxerto de gordura, a lipoenxertia intramuscular, né? O enxerto de gordura dentro do músculo tem um risco maior de fazer, então, a chamada embolia gordurosa. Então, respeitando esses cuidados, a gente tem cirurgias, a gente tem procedimentos que são seguros, sim. Então, se você vai fazer a sua lipoescultura, converse com o seu médico, pergunte, tire suas dúvidas. Puxa, doutor, eu ouvi falar que injetar gordura é perigoso. Como que vai ser feito? Né? É no músculo? Não é no músculo? Que técnica que o senhor usa? Né? Como é que é, doutor? Eu não tenho foto aqui, infelizmente, que eu queria olhar isso em foto. Mas vamos pensar aqui em camadas. Aqui está a nossa pele. Sim. Aí, logo abaixo... A gordura. A gordura. Aí, depois, logo abaixo, o músculo. o músculo. Esse tanto entre a pele e o músculo, em algumas pacientes, pode ser muito pequeno, né? Se a Sim. paciente for, como a gente viu, essa modelo deve ser pouca gordura, porque ela tinha um corpo bem perfeito, Sim, né? sim. Nesse caso, a gente vai remover, eventualmente, um pouquinho dessa gordura e vai colocar onde a gente está achando que precisa. Então, uma pequena depressão, uma pequena, Olha a foto irregularidade, não é? Então, a gente sempre, é incrível, mas a gente sempre vai achar
alguma coisa que, aqui não está tão legal, a gente quer buscar um refinamento às vezes máximo. E às vezes a gente também tem que tomar cuidado com essa busca da perfeição máxima, essa busca, às vezes, até do inatingível, né? Então, a responsabilidade do cirurgião também está aí em não querer fazer algo tão perfeito, tão impossível, né? Buscando esse ideal estético que, infelizmente, a gente sabe que hoje a gente está vivendo aí, entre aspas, né? Uma ditadura da beleza, uma ditadura da perfeição, que nem sempre é fácil, nem sempre é até mesmo saudável. Eu acho que é uma tarefa muito difícil para o médico, então eu acho que meu papel aqui também é te conscientizar disso, e você que de repente tem aí filha, né, tá pensando em algumas possibilidades, conscientizar também as suas amigas, as pessoas que estão à sua volta, da importância de ouvir o médico, né, e de escolher um médico consciente. Eu tenho um caso muito interessante com o Dr. Luiz Felipe. Eu levei, numa ocasião, uma amiga muito querida que queria fazer uma consulta, queria fazer uma lipoescultura. E ele falou, você engordou, não vou fazer. Ela saiu brava, muito Bravíssima. Triste, muito arrasada do consultório. E eu falei, bom, mas você tem que ouvir, porque o médico foi muito coerente, né? Então, assim, a gente tem que ouvir a opinião do especialista. E eu digo, infelizmente, hoje a gente às vezes tem médicos que também estão movidos por esse mundo capitalista, que de repente falam, vou ganhar um dinheiro aqui, dane-se que tá fora do peso. Né? Por isso que a gente precisa escolher muito bem escolhido. É importante saber dizer não. E é importante o paciente, quando ouvir um não, refletir sobre esse não. E não simplesmente sair buscando alguém que vá te dizer sim, porque você sempre vai achar. Infelizmente, é verdade. A gente sempre vai achar. Eu fiz outro dia uma consulta com o Dr. Luiz Felipe, agora é papo só de amigos, vocês não contam pra ninguém. Eu falei, eu acho que eu quero tirar a minha prótese, né? Que eu tenho uma prótese de silicone no seio. E aí eu fui lá e falei, doutor, aí podia tirar e de repente já nem precisa colocar outra, porque eu quero ficar livre disso. Mas aí também não quero ficar sem nada, né? Reta. Aí já tira uma gordurinha daqui e põe aqui. Ele falou, não pode. Aí eu falei, não pode, não faço. Pode, mas é arriscado. Aí você explicou. Então, essas coisas que são importantes, a gente ouvir o médico, né? E o médico entender os riscos e passar para paciente. Por exemplo, nesse caso, por que não pode colocar ou não se deve colocar uma gordura do corpo na mama? Então, não é que não se deve. Hoje, a gente utiliza essa técnica para, por exemplo, refinamento da reconstrução de mama pós-câncer. A gente utiliza essa técnica para quando você tem uma prótese que está muito marcada, para suavizar o contorno dessa prótese de mama. Então a gente usa sim, mas usar a gordura simplesmente para preencher a mama, ainda que tenham profissionais que utilizem algumas técnicas para isso, você corre o risco, por exemplo, de fazer cistos, você corre o risco de ter pequenas necroses que, dependendo do local, você vai atrapalhar um exame de mamografia, né? Então, é uma técnica que é possível, mas não é uma técnica que é para ser feito o tempo todo. Tem que ter muito critério, muita cautela na sua indicação. Isso é muito legal, né? De você ter uma confiança, ter um médico que pensa no todo, né? Que não olha só um pequeno detalhe. Agora, falando de lipedema, que é uma doença que agora ficou mais conhecida. Eu tinha trazido, não faz muito tempo, um médico só para falar de lipedema, explicar, porque os próprios médicos desconhecem muitas vezes o que é um lipedema, né? E aí eu entendi que o lipedema é uma gordura inflamada. Essa gordura, ela pode ser retirada de um lugar passado para o outro? Então, no lipedema, a gente não sabe exatamente quais são as causas, né? O que leva, né? A gente entende um pouco e sim, a gente entende que a principal gordura que está presente no lipedema, que é a chamada gordura branca, pode ser utilizada, né? Porque o lipedema não é só o aumento da gordura. Então ele tem a inflamação, eventualmente ele tem a retenção de líquidos e ele tem a inflamação e a fibrose, né?
dos tecidos ao redor das células. A gente está vendo aqui algumas imagens de tipos de Sim. lipedema, né? É. Ó, pode acontecer só quadril e coxa, às vezes é a perna toda. Exatamente. Braço. Esses são os tipos mais comuns, né? E dentro desses tipos a gente tem os graus, né? Então, o grau 1, um lipedema em menor volume, menor quantidade, vai aumentando o grau, vai aumentando a sua quantidade, né? Ele está frequentemente também associado aí com o sobrepeso, com um pouco de obesidade, né? E essa gordura, sim, ela pode ser retirada e pode ser reutilizada, porque quando a gente faz a lipoaspiração, essencialmente a gente está tirando a célula gordurosa, ela não está tirando essa fibrose, né? Então, a gente não estaria transferindo o problema de um lugar para outro, né? Então, a gente utiliza e tem resultados bastante interessantes, muito bons também. Perfeito. Vamos fazer assim? Você tem uma dúvida? Você precisa tirar alguma dúvida? Fica à vontade, manda sua pergunta agora no Vida Melhor Oficial. Participe do programa porque é tão importante quando a gente consegue atender aí a sua demanda. A gente se sente bem feliz por conta disso. E eu volto aqui com o Dr. Luiz Felipe Molina já para a gente entender ainda melhor. Se faltou alguma coisa também que você queira falar, daqui a pouquinho você me diz. Tá bom? Dá 2 minutinhos. Dr. Luiz Felipe Molina de volta aqui para a gente conversar mais. Antes de colocarmos as perguntas, tem alguma coisa que a gente deveria falar? Não, eu acho que um episódio como esse, ele traz a reflexão, né? A dolorida reflexão. Então, a gente tem que refletir tudo que a gente faz, se a gente não está exagerando, se a gente não está simplificando, não é? Para que a gente tenha sucesso, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre aproveitar esses momentos para refletir. Verdade. E a finitude da vida, ela se apresenta para todos nós, para que a gente também lembre disso. Exatamente. Né? Mesmo que a gente não tenha um problema, mesmo que a gente não pense em passar por uma cirurgia, mas que a gente lembre-se de viver com plenitude e felicidade. A gente entra no automático e vai estar na rotina, no automático e esquece de parar e refletir e pensar um pouco. E valorizar o que é valorizável. Exato. Marta Rodrigues quer saber se exercícios e alimentação saudável ajudam a cuidar do lipedema, diminuí-lo. Super, adorei. Acho que antes da gente pensar em qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem que esgotar, né, tudo que a gente tem do ponto de vista não cirúrgico. Então, exercícios absolutamente incrível, fundamental, exercício para tudo, né? E para o lipedema também. Alimentação saudável, buscar uma perda de peso onde você não perca apenas massa magra, mas que você substitua a massa magra por a massa gorda massa magra, né? por massa magra, né? Além disso, utilizar meias compressivas, né, quando é no caso dos membros inferiores, existe também para os membros superiores, drenagem linfática. Também é bom, né? Funcionam muito, né? Tem resultados bastante interessantes, né? Mas assim, exercício e alimentação saudável. E sabe que o médico que veio aqui, ele falou também de uma relação do lipedema com a progesterona, Sim, né? Então, estrógeno, mulheres que têm progesterona. lipedema precisam evitar os hormônios, né? É claro que na gravidez a gente não tem como evitar, Claro. tem esse pico hormonal aí, mas evitar, achar um método anticoncepcional que não envolva hormônios. Eu acho que nesse momento que a gente tem esse diagnóstico, eu acho que tem que fazer uma investigação clínica, né, para ver se não tem nenhum desbalanço nessa parte hormonal também. Uma coisa que eu aprendi, né, que às vezes um hormônio não faz mal pra gente, mas vai fazer mal para uma amiga, vai fazer mal para uma filha, porque cada pessoa tem uma reação em relação por isso que a receita é individual, e intransferível, né? Por mais que a gente, às vezes, queira pegar a receita do amigo ou da amiga, não é? Porque, por exemplo, fica aquela moda, né? Uma amiga fala assim, eu coloquei o DIU tal, o DIU Mirena, o DIU Kailane. Aí todo mundo, não, mas não é. Talvez ela tenha se dado bem, talvez a outra não se dê bem. Exatamente. Né? Talvez uma, o DIU não deixou nem celulite ter, o outro ao contrário, encheu o D, né? Cada pessoa é um jeito. Individualizar o tratamento é tudo, né? Claro. Obrigada, Marta. Vamos lá para a próxima pergunta. Pode girar aí, pessoal. Regina, querida, boa tarde. Quem não pode fazer lipoaspiração? Obviamente, quem tem problemas clínicos que não permitam, né? Então, seja um problema cardíaco, enfim. Agora, eu
não gosto de fazer lipoaspiração em pacientes obesos, né? Lipoaspiração não é método de emagrecimento. Lipoaspiração é método de refinamento de contorno corporal. Você já me conhece há vários anos, relembrando a história da sua amiga, né? É isso, né? Então, vamos fazer o caminho correto, vamos chegar no peso adequado e aí sim vamos fazer a lipoaspiração. Até porque quanto mais precisa se tirar, mais invasivo, mais risco tem. Mais né? risco tem, mais risco de embolia tem, mais risco de outras complicações no pós-operatório. Agora, existe risco de embolia se não existe gordura reinjetada? Sim, se for a embolia da trombose venosa profunda, que é a embolia sanguínea, que é o coágulo sanguíneo que se forma geralmente nas pernas e que se solta e se torna o êmbolo e por isso chama embolia. Mas esse coágulo sanguíneo, ele não se forma alguns dias depois Geralmente da cirurgia? sim, mas a gente não pode esquecer que em raríssimos, e aí eu friso raríssimos casos, a gente já pode ter uma trombose antes de uma cirurgia. Então, por exemplo, viagem de avião é um momento com risco aumentado de se formar uma trombose. Então, você faz uma viagem de avião, está tomando anticoncepcional, que também aumenta o risco, né? E vai fazer uma cirurgia 2, 3 dias depois, você pode ter desenvolvido uma trombose durante esse voo, né? Então, existem situações que ocorrem. Ou seja, quem pensa em fazer cirurgia num outro estado, num outro país, está correndo risco gigante. Não é que é gigante, né? Mas é aumentado. A gente Porque tem vai que fazer tomar... uma viagem de avião. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, deve-se usar meia compressiva, deve se mobilizar, deve fazer exercício com os pés durante o voo. Então, tem algumas companhias aéreas que, durante voos muito longos, estimulam os passageiros a levantarem, os passageiros a fazerem exercício com os pés, movimentar as pernas, exatamente para diminuir esse tipo de incidência, de ocorrência. A Isabel Xavier, ela pergunta, tenho um inchaço nos joelhos, estou aguardando especialista há quase 2 anos. Tenho muita dor e vários problemas na coluna e também fibromialgia. Como aliviar enquanto aguardo? Que pergunta difícil. Infelizmente, eu não consigo dizer o que fazer do ponto de vista clínico, porque eu Não a conhece, não a né? conheço, não examinei. Mas, assim, eu acho que um bom início é com a primeira pergunta, né? Com exercícios, alimentação e, eventualmente, uma meia compressiva pode trazer algum conforto na região também. E a drenagem também traz um alívio significativo. Então, acho que essas seriam táticas aí para ajudar sem entrar em alguma coisa mais específica. Só para terminar, doutora Heloísa Jordão quer saber se pacientes com queimaduras podem fazer lipoaspiração. O doutor Luiz Felipe, ele é um especialista em queimaduras. Aliás, a gente quer te receber em breve para falarmos de queimadura, de cirurgia plástica reparadora, porque eu sei que você está aí fazendo um trabalho lindíssimo, né? Então, perguntou para a pessoa certa, Heloísa. Claro, né? Um paciente queimado é um paciente normal, né? Ele tem cicatrizes, tem marcas, mas ele pode fazer lipoaspiração, ele pode pôr uma prótese de mama, ele pode fazer uma cirurgia como qualquer outro. Obviamente que precisamos ter alguns cuidados específicos, porque a pele tende a ter menos elasticidade, tem algumas características, mas sim, pode-se fazer uma lipoaspiração. Joia. E esse médico é fera nesse assunto também. Doutor Luiz Felipe Molina, muito obrigada mais uma vez, uma alegria te receber. Ele está no Instagram, Doutor Molina. Pode entrar lá, Doutor Molina, que você vai conhecer mais sobre o trabalho dele. Se quiser marcar para conhecê-lo pessoalmente, fazer uma avaliação, é o 11 30 57 0930. 11 30 57 0930 e o site drmolina.com.br. Recadinho final? Vamos refletir. Refletir sobre a vida. É isso. Obrigada, doutor. Eu que Uma agradeço. linda semana. E até a próxima, viu? Obrigada por também. ter vindo, obrigada por atender nosso convite. Porque sabe, gente, que não é todo médico, né, que nesse momento fala, não. Porque tem alguns que falam, eu prefiro não falar nada. Não, mas é importante a gente tirar as minhocas da cabeça, é importante a gente entender o que pode ter acontecido, né? E você, sabendo direitinho onde que você está fazendo, com quem você está fazendo,
Não tenho por que ficar aí perdendo suas noites de sono.